Alguns títulos do jornal de hoje, não é? Tive que cortar alguns anúncios aqui porque, infelizmente, alguns não eram passíveis de passar numa igreja. Mas nós temos aqui, portanto, GNR está proibida de dar tiros em perseguições e alguém foi preso por mentir, por ir a uma casa onde não devia. Pode passar à frente. Entretanto, lá em cima dizia que o Pinto da Costa teve um acidente. É notícia de hoje. Ana é agnóstica na solução, aeroporto, sim ou não? Corte dos juros, não vai chegar antes do verão. Zanga entre irmãos faz falir a gigante do negócio das maçãs em Portugal. Isto são as notícias. Podes passar mais uma? Vamos ver mais umas notícias. Pronto, claro que temos ali o líder do PS, temos algumas notícias, mas temos lá em cima. Este ano já houve 5 homicídios na região de Lisboa. Polícias identificam riscos no Porto. Há mortes entre sem-abrigo. Então temos ali o caso de Isabel, que dorme de dia na tenda para evitar roubos noturnos, e o Luís, que foi atacado à facada na sua tenda, um sem-abrigo aqui na zona de Lisboa. Pode passar mais uma notícia, vamos ver as notícias. Divulgação de preços de medicamentos destruiria todo o negócio das farmacêuticas, isto porque alguém descobriu que um remédio pode custar mais do que muitos anos de trabalho de uma pessoa. Bom, vamos ficar por aqui. Estas notícias não são boas notícias. Acho que é melhor irmos aqui a este livro, que continua atual. E nós temos boas notícias aqui. Então vamos ler lá o capítulo 2 de Lucas. Aquele pesquisador, este académico, a semana passada nós estivemos aqui a falar sobre Isabel, que abre aqui o Novo Testamento, ou melhor, o Evangelho de São Lucas. Isabel, e depois falámos sobre Zacarias, falámos sobre a profecia de João ainda no ventre, falámos como Deus é um Deus pró-vida, é um Deus que, quando João ainda estava no ventre da sua mãe, já estava a profetizar, a saltar de alegria. Quando vê no ventre de Maria Jesus, isso para nós percebemos que Deus é um Deus de planos, Deus é um Deus de pactos, Deus é um Deus de alianças, e Deus é um Deus que é a favor da vida desde a sua concepção, Mas isso foi a semana passada. Notícias, que notícias temos hoje? Mais de 300 urgências com constrangimentos na próxima semana em todo o país. Não convém comerem demais no Natal e tenham cuidado com a comida estragada porque as urgências vão estar cheias. Notícias, não temos boas notícias de facto. A taxa de risco de pobreza em Portugal, segundo o Jornal Económico, é de 42% se não houvesse transferências do Estado para algumas dessas famílias. Más notícias nos jornais, más notícias na rádio e na televisão, conta-se pelos dedos as boas notícias. Mas lembra-se, este ano ficou, agora para a semana nós vamos ter aquelas revistas da semana, e certamente, ou do ano melhor, mas certamente uma das coisas que marcou este ano 2023 foi quando um grupo de bilionários ou trilionários decidiram fazer uma viagem até ao Titanic e numa viagem que custava muitos milhares de euros, tão caro como ir ao espaço, José Rodrigues dos Santos teve a infelicidade de abrir o telejornal a dizer morreram todos, não é? Isto ficou mesmo muito conhecida, esta expressão. Ele foi criticado por começar um jornal assim. Mas isso é as notícias do mundo. Notícias de morte, de sofrimento, de dor. Mas graças a Deus que, quando Jesus nasceu, houve um flash, houve um genérico que se abriu, os céus estavam escuros, havia frio naquela noite, mas de repente com um coral de fundo, há assim uma abertura de notícias melhor de qualquer jingle de telejornal e a notícia é dada ao mundo. Vamos ler essas boas notícias? Em Lucas, no capítulo 2, vamos ler a partir do verso 8 ao verso 20. Conta-nos assim a palavra do Senhor. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não tenham medo, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, notícias de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas,
paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria, José e um menino deitado na manjedoura, e vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita, e todos os que ouviram se maravilhavam daquilo que os pastores diziam. Ah, que noticiário fantástico este. Os irmãos não gostariam de ver este noticiário? Um noticiário fantástico este. Imaginem o que é numa noite. Não havia televisão, não havia internet, não havia ligações, mas uma noite escura de repente se ilumina. Os pastores que estavam à volta, certamente da sua fogueira, tomando conta dos seus rebanhos, aqueles povos, aqueles pastores que eram normalmente pessoas pobres, trabalhavam para os seus senhores, talvez alguns guardavam suas poucas ovelhas, e juntavam-se então para estarem juntos naquela noite. Mas neste ano, há cerca de 2023, comemora-se agora, sabemos que não foi nessa data, mas há mais de 2000 anos atrás, os céus foram iluminados por um genérico fora do normal. E não numa projeção fictícia por uma inteligência artificial, mas numa projeção real e celestial. Os anjos anunciam boas novas e dizem: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Novas de grande alegria. Então vamos olhar para este noticiário e ver as notícias que estão aqui. Pode ser? Vamos olhar para o noticiário que este pivô, este anjo que está a dirigir o noticiário, traz notícias para nós. Ele começa por dizer: não temais, não temas, não tenhas medo. Ele começa a dizer: coragem, não tenham medo. Coragem, não tenham medo, não tenham medo. Mas como não ter medo? Nós hoje ouvimos esta notícia e dizemos: mas como não ter medo? Se segundo o mesmo jornal económico que estamos ali a ver, 30% dos empregos vão desaparecer com o surgimento da inteligência artificial. Como não ter medo se as urgências não dão canto adorcado? Como não ter medo se os juros não vão baixar? Como não ter medo se os preços vão continuar a aumentar? Como não ter medo se as pandemias, as viroses e os vírus estão se multiplicando nos últimos tempos? Como não ter medo se o próprio clima e a criação está a gemer com tudo aquilo que nós fizemos de errado como seres humanos no planeta que Deus criou de uma forma tão magnífica? Como não ter medo? Não tenham medo. Não tenham medo porque o céu se abriu. Não tenha medo porque o céu se abre. Não tenha medo porque do céu vem a resposta. Do céu vem a solução. A solução não vem de baixo para cima. A solução vem de cima para baixo. A semana passada eu falava sobre esta ilustração. Quando Jacó, o enganador, sozinho, ele tinha enganado o seu irmão. Ele estava a fugir de medo, à espera que Esaú o pudesse perseguir. E ele ali naquele monte de Betel, ele tem um encontro com Deus, e naquele sonho ele vê os anjos que desciam do céu e traziam e desciam de uma escada gigante e infinita que vinha do céu abaixo, e os anjos desciam. E ele disse: Deus está aqui, Deus está neste lugar. Mas sabem, passados muitos anos, os céus se abriram mais uma vez. Não foi um anjo que desceu, foi o próprio Filho de Deus que desceu. E nasceu de uma forma tão humível. Nós não conseguiríamos subir a escada. Nós não conseguimos atingir esse lugar de perfeição. Nós nunca conseguiríamos chegar a esse céu. Mas o céu desceu até nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. E de uma forma acessível. De uma forma incrível, Jesus nasce naquele lugar. Então os anjos digam: não tenham medo. Normalmente quando aparecia anjos era sinal de respeito, de temor. Mas aqui era boas notícias. Então o genérico começa não por dizer morreram todos, mas começa por dizer: não tenham medo, não tenham medo, não tenham medo. Eu trago boas notícias. Não tenham medo. Ainda não é tempo de destruição. Ainda não é tempo da terra ser destruída pelo fogo. Não tenham medo. Deus se fez homem. Nesta noite Deus escolheu-vos a vós, pastores humildes, para serem os primeiros a receber esta notícia. Deus desceu as escadas na pessoa bendita de Jesus, porque o céu preparou a solução e não deu um anjo, não deu um profeta, foi o próprio Filho de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A segunda coisa que ele nos diz é: não tenham medo, não temais, porque eis que vos trago novas
de grande alegria. A segunda mensagem do Natal, se a primeira é coragem, não desanimes, eu estou contigo, os céus se abriram, Deus está ao teu lado, Deus vive ao teu lado, Deus está perto de ti. A segunda mensagem é alegrai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, tendo alegria, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Então alegrai-vos no Senhor. Há novas de grande alegria. Eu trago-vos notícias de grande alegria. As boas novas do Evangelho que falam de amor. As boas novas do Evangelho que falam de um Deus que amou o mundo de tal maneira. Jesus nasceu. E nascimento fala de algo novo. Algo que surge. Algo que vem de algo que não existia. A solução veio de cima. Então não tenham medo, mas alegrai-vos. Estas notícias que eu vos trago são de grande alegria. E quais são estas notícias? Ou melhor, para quem, antes de falar quais, para quem são estas notícias? Não temais, diz o anjo, não tenham medo. Eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, que será para todo o povo, homens, mulheres, crianças, idosos, todo o povo, judeus e gentios, todo o povo, todos os povos, todas as etnos, todas as nações, recebem novas de grande alegria. Não tenham medo, não tenham medo. O céu se abriu, o céu se abriu. Será para todo o povo. Veja só a universalidade do Evangelho. Não há diferença. Natal fala de um Deus que acolhe, num Deus acolhedor, num Deus de inclusão. Natal fala de um Deus que escolheu não nascer num palácio. Os sábios do Oriente foram à procura de Jesus no palácio e chegaram lá junto de Herodes, que era um fantoche dos romanos. Alguém que queria com as suas grandes construções poder de alguma forma mostrar que era alguma coisa, alguma personagem especial. Mas ele era frustrado, porque não era 100% judeu, mas também não era romano. E eles chegaram junto de Herodes com a notícia: nasceu o rei dos judeus, podemos vê-lo. Rei? Qual rei? Rei só um, que sou eu, diz Herodes. O que é isso de rei? E vai consultar os sábios, e vai consultar os escribas, e vai consultar aqueles que são os doutores da lei e das profecias. Vejam lá, onde é que nasce o rei? E de repente encontram na profecia de Miqueias: e tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, por de ti nascerá aquele que apacentará o meu povo. Eles disseram: não é aqui, não é no poder de decisão, não é no palácio, não é no meio do ouro, não é no meio da prata, não é no meio de joias. Não, é em Belém. Vão até Belém. E de repente aqueles sábios do Oriente, que podiam ser reis, podiam ser pessoas de grande autoridade, com grande dinheiro, eles descobrem que Deus se fez homem e não nasceu num palácio. Não nasceu no palácio para que todos possam ter acesso a Ele. Não nasceu no palácio para que tu e eu possamos ter acesso a Ele. Independentemente se sejas um pastor no campo, ou seja um peregrino estrangeiro a passar para Jerusalém, ou por Belém, neste caso, tu poderias entrar naquela gruta, porque a gruta não estava fechada, a estrebaria não estava vedada. Todos aqueles que quisessem ver um menino podiam ver. Ali estava a expressão de acolhimento do grande abraço de Deus com a humanidade. A pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele nasceu naquele lugar, sem acessos vedados. Os reis podiam chegar lá, os pastores podiam chegar lá. Os pastores, alguns eram crianças e adolescentes. Na altura havia trabalho infantil, não é como hoje. Muitas crianças que tiveram acesso ao menino Jesus, tiveram acesso a Jesus. A boa notícia: não tenham medo. A boa notícia de grande alegria é que Deus se fez acessível a todos nós. E Deus se faz acessível hoje à humanidade. Que será? Estas notícias são para todo o povo. Então aqueles homens que vêm do Oriente, pele escura alguns deles, outros talvez não só, várias culturas se juntam aos pés do menino, deitado numa manjedoura, onde os animais comiam, para mostrar o quão Deus te ama e o quão Deus não faz exceção de pessoas. Louvado seja o seu nome. Mas as notícias continuam. São boas notícias. Até aqui são boas. Notícias de encorajamento. Notícias para não termos medo, para termos coragem. Notícias de alegria, para nós nos alegrarmos. Notícias de universalidade e inclusão para todo o povo. Mas diz na cidade de Davi: vos nasceu hoje quem? O Salvador que é Cristo, Senhor. Salvador fala de algo
que ultrapassa muito mais do que a libertação de um jugo do Império Romano. Salvador fala de algo que fala muito mais do que salvar da miséria, da dor, do sofrimento. Salvador fala de algo que está na eternidade do coração do homem, quando Deus colocou uma alma eterna dentro de nós e quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, e o seu propósito é que nós possamos ter um relacionamento com Ele eterno. Ele nos dá a oportunidade de escolher, mas nós falhamos como seres humanos, falhamos nas nossas ações e com as nossas tentações caímos e tropeçamos e pecamos, ofendemos a Deus e o pecado nos separa da glória de Deus, porque todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é que Deus fez tudo o que é necessário para nós podermos ser salvos. Não precisamos de fazer sacrifícios, não precisamos de andar de joelhos até uma cova de santiria, não precisamos de ir aqui ou ali, precisamos de ir junto daquela estrebaria, podemos ir junto daquela manjedoura e lembrarmos que Deus se fez homem de uma forma humilde para que aos pés de Jesus os nossos pecados possam ser perdoados, as nossas misérias possam ser transformadas. Então esta salvação fala de eternidade, porque o mesmo Jesus mais à frente diz: não se perturbe o vosso coração. Vocês têm ouvido notícias de morte, vocês têm ouvido notícias de dor, não se perturbem, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, porque vou preparar lugar para quando eu estiver sejais vós também. Creem nisto? Creem nisto? Então, Salvador que fala de eternidade, o Salvador que é Cristo, o Senhor, o ungido de Deus, o Yahvé, o Senhor, louvado seja o seu santo nome. Então a reação depois destas notícias não podia ser outra. Depois destas notícias houve alguém que estava encorajado. Alguém na redação daquele jornal ficou encorajado. O anjo deu a notícia, mas sabem que os anjos se encorajaram a ouvir aquela notícia. Os anjos se juntaram todos, os exércitos celestiais em coragem vieram para adorar o menino, para louvar aquele que é a expressão do amor de Deus à humanidade. E a seguir diz-nos que, quando ele acabou de dizer isto, glória a Deus, apareceu uma multidão dos exércitos, verso 13, no mesmo instante, quando ele diz o sinal sobrenatural, o sinal não é um sinal do céu, houve uma estrela assim, o sinal não é apenas este clarão e estas músicas celestiais, o sinal é um menino envolto em panos, o sinal é acolhimento, o sinal é acesso, o sinal é amor, o sinal parece ser fragilidade, porque ele nasceu para se identificar connosco, com as nossas misérias e com os nossos erros, e esse é o grande sinal. Então, quando a multidão dos exércitos ouviu isto, eles estavam preparados, claro, mas eles começaram a louvar a Deus. Podemos imaginar, eu não consigo imaginar, mas eu quero imaginar. Às vezes fecho os olhos e quero imaginar como seria aqueles pastores de boca aberta a olhar para o céu. Um anjo apareceu com boas notícias e de seguida atrás do anjo junta-se um exército a cantar, mas não cantavam uma canção qualquer, não cantavam é Natal, não cantavam sobre o Pinheirinho, que ainda que é bonito cantar, mas eles cantaram sobre o quê? Glória a Deus. Eles deram glória a Deus nas alturas. Todas as alturas, todo o céu se encheu. Eles não podiam crer como era possível o Criador e sustentador de todas as coisas nascer de uma forma tão vulnerável, tão frágil. Como era possível Deus se fazer homem, encarnar no ventre de uma mulher escolhida por Deus e nascer de uma forma tão humilde? Os anjos estavam tipo, what? Como é que é isto? Isto é uma coisa mesmo fora do normal, mas os anjos sabem, porque eles conhecem o sobrenatural. Mas o pensamento de Deus é muito além, irmãos. Eu não conseguia desenhar um plano destes. Um plano destes, Deus nascer de uma forma tão humilde. Então os anjos, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Então eles entram na adoração. Irmãos, Natal é nós respondermos com adoração. Adoração ao menino, que é o Salvador, o Cristo, o Senhor. Adoração a um Deus que deu, a um Deus que ama. E os céus descem à terra mais uma vez. Porque o seu Senhor, Ele saiu lá do céu. Eu posso imaginar o seu séquito. Aleluia, que enchia todo o templo, a sua glória, o Shekinah. Jesus desce para as suas vestes reais e ele tira aquelas vestes
é aquele cinto de ouro, aquela grandiosidade. Ele entrega lá ao anjo que cuidava do bengaleiro da saída do céu, e ele entrega lá para guardar as suas vestes reais. Ele vem até nós, frágil, humilde, nu, ali num bebé. Deus se fez homem da forma mais humilde, irmãos. Isto é algo sublime, isto é algo extraordinário. Isto é algo fora do comum. Então os anjos adoraram. A resposta só podia ser a louvor, só podia ser adoração. Os anjos adoraram. Glória a Deus nas alturas. Porque agora o príncipe da paz estava na terra. Paz na terra. E se vocês não entenderam a notícia, deixa eu só cantar isto com um coral de milhares de vozes de anjos. Deus está bem disposto a vosso respeito. Deus tem boa vontade para convosco. Deus é um Deus de boa vontade. Deus não é um Deus com um chicote ou com um cajado para te bater. Deus é um Deus que te atrai com cordas de amor. Deus é um Deus que te ama. Boa vontade, porque Deus é benigno. A bondade de Deus estava manifesta no nascimento de Jesus Cristo. Deus é um Deus de novas oportunidades, independentemente das tuas falhas, dos teus erros, dos teus pecados. Independentemente da iniquidade que é pecado com conhecimento e consciência que tu possas ter tido e teres feito nos últimos dias, independentemente diante de Deus não te poderes aproximar, e é impossível te aproximares a não ser por Jesus Cristo. A verdade é que Deus é um Deus de segundas e terceiras oportunidades, senão eu não estaria aqui. Deus é um Deus de novas oportunidades. Deus é um Deus benigno. Deus é um Deus que não suspeita mal. Deus é um Deus que espera o melhor de ti. Espera o melhor de nós. Não importa aquilo que fizeste no teu passado. Não importa os erros que cometeste na tua vida. Deus é um Deus de boa vontade. Boa vontade. Boa vontade para com os homens. Os céus se juntaram a cantar e a louvar sobre este Deus benigno. Isaías tinha falado, 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem gravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas Deus, foi Ele que se dirigiu a nós, na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então Ele sai desse lugar santo onde o pecado não pode entrar, e porque o pecado não podia entrar naquele lugar, Ele sai de lá, e nós sabemos que 33 anos mais tarde, Ele se transforma em pecado por nós, e as nossas misérias, os nossos pecados estavam lá, não mais sobre o menino, mas sobre a pessoa bendita de Jesus. Não havia beleza nele agora, porque havia o pecado de toda a humanidade, havia a iniquidade de toda a humanidade sobre ele, mas esse castigo que nos traz a paz, mostrava a boa vontade de Deus para com todo o homem, para com toda a mulher, para com todo aquele que falha, mas que Deus quer salvar. Deus te quer salvar. Nós não podíamos nos salvar a nós mesmos, então Deus deu o seu Filho. Deus, o maior ser, deu a maior dádiva, deu o seu Filho único, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus deu-nos o Espírito Santo, que nos faz lembrar tudo isto. E quando olhamos para o Natal, irmãos, é mais do que presentes, é mais do que compras, é mais do que bacalhau, polvo, ou borrego, ou seja lá o que for que os irmãos escolham para o menu. É muito mais do que tudo isto. Natal é Deus se fazer homem de uma forma humilde, para que nós possamos ter um relacionamento com Ele. E Deus quer que tu tenhas relacionamento com Ele. Deus quer que tu reatar aquele relacionamento quebrado que tu tens tido nos últimos tempos, por causa das tuas más escolhas. Deus quer reatar esse relacionamento. Deus quer perdoar. Deus deu o seu Filho, Jesus deu a sua vida, e o Espírito dá-nos esperança quando ouvimos esta mensagem e faz-nos convencer que somos pecadores, e o Espírito nos faz lembrar que em Jesus, este Deus que se fez homem, nós encontramos boas notícias, notícias de coragem. Não precisamos ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Notícias de alegria, que é para todo o povo, todo o homem, toda a mulher. Notícias de universalidade, para todos os povos, todas as etnias, todas as línguas, todas as nações. Notícias que se prolongam pela eternidade, onde o Salvador é Cristo, o Senhor, e um dia estaremos com Ele para sempre na glória. Então a nossa resposta, igreja, só pode ser uma:
adoração e gratidão. Natal para mim fala sempre de boa vontade de Deus para com os homens. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Nós invocamos a presença do Espírito Santo sobre este lugar neste momento, porque não há ninguém que pode ficar indiferente àquilo que vai acontecer aqui neste lugar. Jesus se fez homem de uma forma tão frágil. O calendário é contado pelos anos antes de Cristo e os anos depois de Cristo. E assim como o calendário é contado por essa diferença, também a minha vida é contada por essa diferença. Os anos em que eu vivi longe de Cristo foram de tortura, dor, frustração, miséria. Os meses que eu vivi longe da sua vontade, os meses que eu vivi longe da sua presença, foram os mais difíceis de toda a minha vida. Pecados que eu nunca imaginei que poderia fazer foram cometidos durante esses meses negros que eu estive fora da luz de Deus. Mas graças a Deus que Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de acolhimento. Ele é um Deus de restituição e de restauração e de perdão. E Ele está aqui nesta hora para te chamar de volta, para te dar uma nova esperança. Talvez tu estás com medo. Como será 2024? Como será? Como será com o teu emprego, com a tua família, ou até com a tua saúde? Como será o dia de amanhã? Aquele que tem Jesus sabe. Independentemente do que possa acontecer, eu sei que vou estar com Ele para todo sempre. Eu vou estar com Ele e Ele está comigo. E Ele me diz, não tenhas medo, tem coragem. Eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Mesmo que a tua mãe e o teu pai te abandonem, eu, o teu Deus, não te deixarei. Eu não te desampararei. Eu estarei ao teu lado, mesmo quando a tua família não estiver à volta da mesa. Eu vou estar perto de ti. Eu vou estar dentro de ti. Eu vou estar com a minha presença consoladora e fazer-te lembrar que esta passagem que temos por aqui não é nada mais que mesmo uma passagem para aquele lugar celestial, onde o Salvador nos preparou o lugar, onde o Salvador nos transformou e quer nos dar vida e vida abundante.